Senador Amorim, Sergipe presente. Bahia também, senador Walter. Satisfação falar com Vossa Excelência dirigindo os trabalhos nessa tarde, que a presença do nosso companheiro José Carlos Araújo, ali ao lado do senador da República, Otto Alencar, parceiro de longas caminhadas na nossa querida Bahia, mas meus caros senadores e senadoras, meu caro amigo Otto Alencar, o que me traz à tribuna na tarde de hoje, senador Otto, é esse importante debate que nós abrimos aqui no Senado, mas que, de certa forma, senador Otto, que eu já tive a oportunidade de partilhar isso com Vossa Excelência, isso me dá uma certa agonia, que é o debate da reforma política. Todo ano que acaba uma eleição, senador Otto, a gente ouve o choro dos políticos. Está difícil, se não mudar a regra, nunca mais eu volto. E aí a gente vai para a próxima eleição, e aí regra mantida, choro pós-eleição, e a gente não promove mudanças. Creio, senador Amorim, que chegou a hora da gente, inclusive, de uma vez por todas, botar o dedo na ferida. Eu já me posicionei aqui por diversas vezes do que é que considero, e fiz essa semana o envio para o gabinete de todos os senadores e senadoras de uma proposta, a PEC 35, uma outra proposta que, inclusive, agora eu fiz diferente. Ao invés, senador Otto, de dar entrada enquanto projeto, eu enviei para os gabinetes para que todo mundo possa, inclusive, criticar, sugerir e a gente tentar construir uma alternativa, construir um caminho. Na PEC, eu trato do que eu considero, enquanto político, enquanto ser que também tem reclamado dessa reforma, eu trato da questão dos partidos. Vossa Excelência, senador Otto, que recentemente ajudou a consolidar um partido no país, o PSD, sabe exatamente do que eu estou falando. Construíram um partido, mas construíram um partido enraizando o partido no país. Abrindo o seu diretório, permitindo que o cidadão lá de Rui Barbosa, sua terra, passe a participar da política, tendo ali a constituição do seu diretório, e não num vício, senador Blaimar, que a gente tem assistido no país inteiro ainda, mesmo partidos grandes, para a gente não ficar só nos partidos pequenos, que é o fato de alguém controlar um partido, partido sem diretórios com comissões provisórias, sendo controlado por alguém que vira dono do partido. Então nós precisamos acabar com isso. E uma das regras que propõe o senador Otto é que partido tem que ter diretórios constituídos em mais de 50% mais um dos estados brasileiros. Na sequência, a questão dos partidos que recebem fundo partidário. Aliás, todos nós estamos na expectativa, senador Rigoff, que a presidenta Dilma, inclusive, contingencie os valores que foram acrescidos ao fundo partidário. Já que não pode ser vetado, porque se vetar derruba a matéria original, mas pode fazer o contingenciamento. Agora, você imagine, senador Rigoff, a gente continuar fazendo distribuição do fundo. Eu estava fazendo umas contas, o menor partido vai receber algo em torno de R$1.500.000 por ano, aquele que não tem participação nenhuma, não elegeu parlamentar nenhum, vai receber, tem gente recebendo R$2.500.000, portanto, estabelecer uma regra. Partido que não tem diretório constituído em tudo quanto é cidade, partido que não elege ninguém, não pode, senador Amorim, receber recurso do fundo partidário. A sociedade disse não. Outro aspecto fundamental, para a gente botar o dedo na ferida disso, é exatamente o modelo de financiamento de campanha. Isso é determinante. Isso é determinante, senador Capi, para a gente, inclusive, trazer a igualdade na disputa, para introduzir democracia, para aumentar a representatividade. Ora, um vai lá e obtém apoio de um CNPJ, o outro candidato não. É óbvio que nós vamos ter desequilíbrio na campanha. Claro, eu não quero nem partir
do princípio do que é que isso significa, dos problemas que nós estamos vivenciando hoje. Então, portanto, chegou a hora da gente acabar com o CNPJ, ou seja, o financiamento privado nas campanhas eleitorais. Mas um financiamento passar a ser privado agora por indivíduos e não por CNPJ, por CPF. E aí é a escolha de cada um. O sujeito vai lá e diz assim, eu quero fazer campanha para Capi, lá no Amapá. E ele vai ter duas oportunidades. Uma, de contribuir com o seu candidato com recurso e de contribuir com o seu candidato no programa. E mais ainda, uma coisa fundamental, nós vamos poder acompanhar o relatório dessas contribuições não após o TSE expedir o seu relatório, imediatamente, online. Vossa Excelência me permite uma parte? Qualquer um pode ficar sabendo, vou conceder, senador Cássio, qualquer um, senador Cássio, pode ficar sabendo. Agora, mesmo o financiamento por indivíduos, nós temos que estabelecer limites. E na proposta, que inclusive mandei para o seu gabinete também, meu caro senador Cássio, eu estou propondo que o máximo seja exatamente o salário teto do país, que é o salário de um ministro do Supremo. Então, se alguém que tem posses, aí fazendo a conta dos 10% do ganho de cada um anual, se isso ultrapassar o salário teto de um ministro, não pode ter essa contribuição, que é o salário do ministro Supremo. Então, portanto, a gente pode criar as condições para a gente ter uma campanha, senador Cássio, com outra cara. Aí, essa semana agora, uma pessoa me dizia assim, viu, senador Cássio? Mas isso é impossível de fazer. E me dizia mais ainda, você está citando o exemplo de Barack Obama, que arrecadou um bocado. Isso é lá nos Estados Unidos. Não é o problema. As ferramentas que estão lá estão disponíveis hoje aqui. Hoje, tranquilamente, sem problema nenhum. O Brasil tem, senador Cássio, 275 milhões de aparelhos celulares hoje espalhados. 275. Tem um detalhe, 80% desses aparelhos são pré-pagos. Portanto, senador Rigufe, esses aparelhos estão nas mãos da parcela, inclusive, que pode menos na sociedade, que faz a opção de pagar, inclusive, uma conta, que até aparentemente é mais barato, mas não, viu? O pré-pago é mais caro do que o pós-pago. Então, na realidade, essa questão, ela cria um outro ambiente de relação, estabelece uma proximidade com o eleitor, abre de uma vez por todas a questão, descortina a questão da prestação de contas, cria a transparência e nos dá a certeza de eleições com regras limpas, com participação e com condições democráticas plenas para que todos e quaisquer cidadãos possam participar do processo eleitoral. Senador Cássio. Senador Walter Pinheiro, eu tenho uma visão diferente de Vossa Excelência, e por isso, em nome do bom debate, solicitei-o à parte, para estar na minha preocupação em relação ao modelo que Vossa Excelência defende, sobretudo quando se reporta à democracia americana. Nos Estados Unidos, onde as doações de pessoas jurídicas são, de fato, vedadas, elas ocorrem por via disfarçada através dos funcionários da empresa. Vou criar aqui um cenário hipotético. A Boeing resolve apoiar a reeleição do presidente fulano de tal. Como a Boeing, pelo seu CNPJ, na sua pessoa jurídica, não pode, a Boeing oferece bônus salariais aos seus funcionários, ou seja, ela repassa recursos para as pessoas físicas e estas pessoas físicas fazem as doações aos respectivos candidatos que as companhias apoiam. No Brasil, nós temos, infelizmente, um Estado aparelhado. E aqui vou pedir máxima vênia, com todo o respeito que tem a trajetória de Vossa Excelência, mas, de fato, há estados que estão aparelhados. E não me reporto apenas ao governo federal, não. Eu estou falando de outros partidos que dominam prefeituras, que dominam governos estaduais e que passam a ter vantagem em relação a uma máquina pública que são potenciais doadores sendo funcionários. No movimento sindical, a realidade não é muito diferente.
nós estamos tendo, inclusive, uma investigação pelo Ministério. Nós estamos tendo uma investigação por parte do Ministério Público Federal em relação ao pagamento da multa de alguns condenados no Mensalão. O ex-ministro Zé Disseu conseguiu, mesmo com o desempenho extraordinário da consultoria dele, e os números já foram apresentados, doação de mais de 3.900 pessoas para contribuir no pagamento da multa que, hipoteticamente, ele não teria condições de pagar, a despeito dos resultados fantásticos da consultoria. E qual é a suspeita? A suspeita que está sendo fruto de investigação é que pessoas físicas foram utilizadas para lavar dinheiro, fazendo doações. Portanto, no mundo ideal, a proposta que Vossa Excelência apresenta me parece muito razoável, mas não exime de forma nenhuma o sistema de uma fraude que será impossível de ser identificada, que são pequenas doações que estarão todas lastreadas no imposto de renda dos doadores, e aí você cria um ambiente para a fraude perfeita. Ao meu ver, para concluir a parte, melhor seria que nós pudéssemos garantir o financiamento, sim, de pessoas jurídicas, mas dentro de um limite. Aí você permite que a pessoa jurídica faça a doação, mas dentro de limites nominais, não como acontece hoje em relação ao percentual de faturamento, e fecha a porta desta que pode ser a fraude perfeita, de você lavar dinheiro através de filiados dos partidos, de simpatizantes, de militantes, com pequenas doações que serão impossíveis de serem identificadas pela Justiça Eleitoral, porque todas estarão... Eu peço à presidente que assegure a minha palavra, que está sendo cortada sucessivamente. Está assegurado. Então, para que nós possamos, né, evitar esta brecha que, volto a insistir e concluo, não terá como ser identificada, porque você dilui de forma imperceptível pequenas doações de simpatizantes, cabos eleitorais, militantes, filiados dos partidos, e a origem dessas doações pode ser o dinheiro da corrupção, pode ser o Caixa 2, pode ser o dinheiro do crime. Financiamento público exclusivo a sociedade não tolera. Quando se fala nisso na rua, as pessoas reagem e reagem de forma violenta. Então, acredito eu que pudéssemos incluir nessas opções de financiamento a manutenção no financiamento das pessoas jurídicas, mas com teto nominal, para que as grandes corporações não possam doar milhões e milhões de reais, empresas menores fiquem limitadas a doações de pequena monta. Preocupa-me muito o modelo defendido por Vossa Excelência pela fraude que pode ser praticada sem menor possibilidade de identificação dessa fraude. Esse que é bom do debate, porque é o seguinte, uma coisa é fundamental. Agora, imagine, se Vossa Excelência fala de uma fraude patrocinada por alguém que tem que arrebanhar um exército de pessoas para sair contando com o silêncio, a omissão e, às vezes, a conivência de milhões de pessoas para reduzir isso para um universo bem menor. Portanto, pode até ter uma maior fiscalização por parte da Receita no valor final, mas não teria de forma nenhuma a fiscalização, inclusive a posteriori, para ver de onde é que esse dinheiro sairia depois da campanha para sustentar aquilo que foi aportado depois da campanha, que é o modelo que nós estamos experimentando agora. Vou concluir, minha presidente. Que é o modelo que nós estamos vendo agora, sendo questionado através de experiências concretas, ou seja, um modelo que faliu. A única diferença dessa proposta que Vossa Excelência faz para o de hoje é só o limite, porque a prática é a mesma. Aliás, é um modelo que está mais do que referenciado, volto a frisar, do que nós estamos vivenciando hoje, que é um modelo que deu errado no Brasil, permitiu a corrupção, permitiu a extorsão e permitiu, principalmente,
o desequilíbrio na representação nas casas, porque quem tinha acesso a esse volume de recursos conseguiu chegar aqui. Quem não tinha, inclusive, não veio. Senador... Vou encerrar. Dá uma parte ao senador Rigufo. Senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência traz um tema aqui muito importante e que tem que ser objeto de reflexão dessa Casa Legislativa. O financiamento de campanha por empresas é algo, na minha concepção, absolutamente nefasto. Pode ter uma ou outra empresa, um ou outro empresário que doe por acreditar, por querer ver um país diferente, por querer ver algo diferente, algo melhor. Mas, na maioria dos casos, esmagadora maioria dos casos, isso é feito em troca de favores ou numa troca para alugar o mandato de determinado parlamentar ou de determinado agente público depois. Isso, na minha concepção, não é bom para a democracia. Eu protocolei aqui uma PEC que proíbe as doações privadas em campanhas políticas, instituindo a padronização das campanhas e o financiamento exclusivamente público de campanha, mas sem dar dinheiro para os partidos políticos e para os candidatos diretamente. Porque se hoje tem pessoas que são candidatos apenas para alugar tempo de televisão, que dirá para ganhar dinheiro diretamente. O que eu proponho seria um modelo no qual a Justiça Eleitoral faria licitações, a produtora de televisão que ganhasse a licitação em determinado lugar gravaria o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo naquele determinado lugar. Mesmo fundo, igual para todos, o candidato chegaria ali e apenas colocaria suas ideias, as suas propostas, sem o marketing, sem esse custo exacerbado. Teria que ganhar no conteúdo, nas propostas, no convencimento. A gráfica que ganhasse aquela licitação naquele determinado lugar, imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Igual formato, mesma quantidade, igual quantidade para todos. A diferença seria o conteúdo, seria o que tivesse ali escrito. Eu acho que nós teríamos campanhas muito mais baratas, muito menos desiguais e daria mais chance a uma série de pessoas que hoje estão excluídas da representação política, porque às vezes não representam o interesse empresarial, às vezes não representam o interesse sindical, são pessoas que querem debater ideias e às vezes essas ideias não têm espaço. Eu vou só, Capi, eu vou pedir a mesa. Eu sei que esse debate, inclusive a expectativa nossa é que esse debate ocorresse. Que seja debate, né? Hoje, 11 horas da manhã, foi transferido depois para as 3 da tarde, já foi cancelado, por isso até que ficou essa agonia. Todo mundo, minha cara presidente, se preparou até para esse importante momento. Então, assim, até porque meu tempo já encerrou, eu até estou invadindo aqui tempo que seria destinado a outro, entendeu? Então, assim, o que prova, senador Capi, é que todos nós chegamos à conclusão de que esse modelo faliu. Ainda que seja na divergência que temos com o senador Cássio, no aprofundamento da aplicação da regra apresentada pelo senador Rigufo, mas aí nós precisamos discutir exatamente um outro modelo. Faliu. Esse modelo de financiamento faliu, gerou problema, apontou corrupção e promoveu distorções. Então, temos que caminhar na direção de encontrar um ponto de equilíbrio. Agora, realizar esse ponto de equilíbrio para a gente resolver. Então, vou dar uma parte a Vossa Excelência. Vossa Excelência, inclusive, encerra o pronunciamento por mim. Senhora Presidente, o senador Pinheiro, senadores que interviram ainda há pouco, eu talvez tenha um pouco mais de experiência já nessa caminhada aí. E, senador Otto, eu fui prefeito em 1982, imagina, no século passado. Né? Já faz um certo tempo. Você sabia que em 1982 tinha uma leizinha chamada Lei Falcão, que abria espaço no rádio e na televisão, você só podia colocar uma foto 3x4 e o currículo. Em 82. Isso tem um antecedente, mas eu não vou tão longe na história.
Aí vamos de 82 para 86 e 88, as leis foram mudando. Em 88 já você tinha horário eleitoral, horário político, mas você não tinha cena externa. Se não me engano, se não me trai a memória, não havia cena externa em 1988. Então, eu fiz a campanha com uma câmara doméstica VHS. E aí eu sentava numa mesa, um amigo meu pegava e me filmava, a gente levava para a televisão. Sabe qual o custo? Sabe qual o custo? Quase zero. Não tinha dinheiro envolvido em campanha eleitoral até as eleições de 88. Não havia, não me lembro. Nós tínhamos uma grande militância nos partidos políticos. Então, para fazer a reforma política, eu acho que a ideia de Vossa Excelência é perfeita, e de colocar uma contribuição de pessoa física com teto, não é? Agora, para isso, nós temos que acabar com os custos de campanha. Isso aí. Nós temos que acabar. Primeiro, proibir cena externa. Se proibir cena externa, você reduz a produção da televisão. Eu hoje eu vou fazer a minha inserção lá, eu vou fazer a inserção agora com o meu celular. Posso fazer a minha inserção, depois coloco só o partido, vai sair de graça. A campanha tem que zerar, nós temos que zerar o custo dela, e aí, então, nós vamos recuperar a militância perdida. Não é? Também, se não falhasse comigo, eles iam pensar que eu estava sendo protegido, ainda bem. Nós temos que baixar o custo. Baixar o custo, acabou com despesas de campanha, não precisa mais. Senador, eu morei no Canadá, e eu confesso, morei 4 anos. Nós tivemos uma eleição, a gente não via, a gente só viu o candidato bater na porta, e ele foi bater na minha porta. Né? Eu não podia votar, que eu era estrangeiro, mas eu ouvi toda a proposta dele, e ele pacientemente explicou, depois foi no meu vizinho. As pessoas andavam de porta em porta, o candidato. E nós já fizemos isso, e isso tem que voltar, porque hoje o cidadão não sabe quem é o candidato, nunca pegou na mão, nunca se aproximou dele. Não é? E vota. Não é? Vota porque tem uma corrente, uma teia de cabos eleitorais pagos, não é? Que terminam convencendo o cidadão a votar. Mas, olha, questões temáticas, preciso continuar, porque nós precisamos dar resposta para a sociedade. Não dá para ficar com cara de paisagem, achando que está tudo muito, muito bem e que nós vamos seguir discutindo infinitamente. Nós temos uma questão que é consensual, que é o fim da reeleição, só falta a gente votar. Né? Vamos aguardar, vamos ver se nessa semana ou na outra a gente começa a votar o fim da reeleição. Senador Blaio, senão nossa presidente aqui... Obrigado, senador Pinheiro. Eu peço a colaboração da senhora senadora e senhores senadores. Eu vou colaborar assim que eu falar. Só para esclarecer o plenário, senador, nós temos 17 senadores inscritos, uma senadora pela comunicação inadiável e um senador pela liderança. Então, são 19 senadores, mas Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, o orador presidente. lhe deu a parte. Assim que terminar de falar, eu vou colaborar. Inclusive, eu estou inscrito para falar aí também. Mas, não, acontece que o senador Pinheiro traz e que os colegas senadores se manifestaram é um tema importante, é um tema que domina essa casa, né? Então, só para também colaborar com a discussão, poderia aqui me estender, mas eu dizer o seguinte, nós precisamos reduzir os custos das eleições, ponto. Como fazer, temos que discutir, mas precisa reduzir. Como falou o senador Capiberibe, no antigo 2x2 da foto, direto na Câmara, bater panela no estúdio, precisa reduzir. Agora, as coisas mudaram muito nos últimos anos. Né? Aqui me lembra o senador Medeiros, as redes sociais, o WhatsApp, a internet. Quer dizer, hoje é possível que o eleitor que se interesse pelo assunto, ele entre na sua página, que saiba o seu programa, que saiba da sua história, se informe. Nós não precisamos mais inundar as casas das pessoas com propaganda maciça para dizer quem nós somos. Se ela tem interesse e se ela quiser votar, só 2 minutinhos eu resolvo. Votar conhecendo Vossa Excelência, ou a minha, ou qualquer outro colega, ela tem instrumento para fazer isso. Tá? Então, nós não podemos ter medo de fazer as mudanças. Eu já me manifestei aqui outro dia numa discussão
onde eu também concordo com a não participação das empresas nas campanhas eleitorais, elas distorcem, e pior, elas são extorquidas para fazer isso também. Né? Quer dizer, é um caminho de mão dupla, mas que preocupa muito os empresários, todos aqueles. Eu como empresário, digo para Vossa Excelência com toda tranquilidade, como eu gostaria de ficar livre nas eleições dos pedidos que são encaminhados às empresas. Eu e todos aqueles que me ouvem do Brasil inteiro. Então, nós estamos no caminho certo da discussão. Parabéns pelo uso da tribuna, pelo assunto que está fazendo, e vamos em frente. Temos que discutir e temos que tomar decisões. Eu vou, inclusive, encerrar. Tem uma coisa só que eu queria chamar a atenção que o senador Blaio colocou. Uma vez eu tive no Tribunal Superior Eleitoral, para falar com o ministro sobre o uso de ferramentas. E fui defender a tese porque que o Twitter tinha que ser mantido como uma ferramenta de campanha e não poderia ser excluído. Na propaganda obrigatória da TV, senador Blaio, se eu quiser desligar a televisão, eu desligo e não assisto a sua propaganda, mas eu não vejo mais nada. No Twitter, se eu não quiser assistir a sua propaganda que você mandou para mim, eu não preciso sair da rede. Eu mudo para outra pessoa, eu sigo outro Twitter. Então eu tenho o direito de escolha. Na propaganda obrigatória, não. Ela invade a minha casa e eu tenho. Ou eu vou ver ou não vou ver nada. No Twitter, não. Se eu não quiser, eu vou discutir futebol. Eu vou discutir outra coisa. Mas não saio da rede. Não me é negado continuar no meio de comunicação. E se eu quiser, eu lhe sigo. Se eu não quiser, eu sigo outro. Portanto, a liberdade de escolha é do eleitor e não a imposição. Então, portanto, a gente tem vários mecanismos, mas o dele principal nós vamos botar o dedo na ferida. Discutir aqui qual vai ser o princípio que nós vamos adotar. Depois, a gente discutir as regras, as condições para baixar custo, para melhorar a campanha, para cada vez mais permitir que o cidadão acesse. Mas nós precisamos tirar aquilo que se tornou um mal no processo eleitoral, que é o modelo de financiamento de campanha no Brasil.